Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 4. Capítulo 38. Em meio à poeira e aos detritos levantados pela técnica de liberação por vento, Paul, aquele velho é maluco. Kuriarara Kushimaru cuspiu um bocado de terra enquanto se levantava do chão, resmungando de irritação. Um jutsu de grande escala como esse, quando previsto, dificilmente tinha algum efeito real sobre os inimigos. Tudo o que fazia era desperdiçar chakra desnecessariamente. Provavelmente serviu para encobrir a retirada deles, comentou o líder do clã Yuki ao sair do gelo, com um traço de admiração no olhar. Que chato. Então vamos fazê-los pagar 2 vezes pela fuga. O tom de Kushimaru era de desprezo e seus olhos brilhavam com crueldade. Mas quem vai atrás daqueles 3 ratos? Mizukage-sama, eles são todos velhos inimigos. Deixe-me cuidar disso, disse o líder do clã Yuki, dando um passo à frente e pedindo permissão. Contra o Shihakage, que já havia perdido um braço, ele estava confiante de que poderia terminar o trabalho. Fiquem todos aqui e cuidem dele. Eu irei. Sem esperar por uma resposta, o quarto Mizukage desapareceu de vista. À medida que a poeira assentava, o solo estava revolvido, deixando sulcos profundos. O que antes era uma densa floresta havia sido completamente reduzido a um terreno árido, com nada além de terra amarela exposta estendendo-se por centenas de metros. Danzou estava no centro, ofegando pesadamente. O gasto rápido e intenso de chakra estava levando-o ao limite. Apesar de estar cercado pelos 7 espadachins ninja e pelo líder do clã Yuki, ele sentiu, na verdade, um alívio. Lançando um breve olhar na direção por onde o Shihakage havia escapado, ele murmurou: "Boa sorte, ancião. Minha sobrevivência depende de você agora." No momento em que o quarto Mizukage apareceu, Danzou finalmente entendeu a origem da inquietação que o atormentava. É provável que sua farsa tenha sido descoberta desde o início. Seu instinto lhe dizia que aquele homem era incrivelmente perigoso. Então, ao ver o Sharingan decepado da cabeça do quarto ancião, e a forma como Mizukage priorizou atacar o corpo de Uchiha-Kage, uma teoria se formou na mente de Danzou. O quarto Mizukage parecia particularmente interessado no Sharingan. Desde que o segundo Hokage assumiu o poder, o clã Uchiha raramente teve permissão para deixar a vila, reduzindo significativamente as chances de obter seus olhos. A partida do Mizukage confirmou a aposta de Danzou. Em comparação a ele, o quarto Mizukage estava muito mais interessado no Sharingan. No entanto, sua situação atual ainda era desesperadora. Ao seu redor, mais de 100 espelhos de gelo liso formavam uma cúpula, envolvendo todos em seu interior. O líder do clã Yuki já havia se fundido aos espelhos, seu reflexo aparecendo em cada um deles. Essa era a técnica característica do clã Yuki. Muito bem, chegou a hora de te enforcar. Kushimaru foi o primeiro a atacar. Sua espada longa, no Ibari, avançou, mirando em Danzou com um golpe rápido. Danzou desviou com facilidade. Jinin Akebino saltou alto no ar, brandindo seu Kabutovari. Golpes explosivos choveram como shurikens. Bum, bum, bum. Ha! Danzou mal conseguiu aterrissar após sua esquiva anterior quando foi forçado a bloquear com uma kunai revestida com liberação de vento. O impacto o lançou para trás devido à força descomunal. Voxax! Seu braço latejava de dor devido à tremenda força, mas antes que ele pudesse se recuperar, clang, 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 forçando-se a suportar a situação, ele desviou os golpes rápidos de Nuibari com sua kunai. Ao sentir a esfera de energia azul se aproximando por trás, Danzou reconheceu imediatamente que se tratava de um ataque do portador de Iramekarei. Liberação de vento, grande avanço. Desencadeando uma poderosa rajada de vento contra o solo, ele se impulsionou para frente com a pressão do vento. Ele não apenas se esquivou do ataque iminente, como também diminuiu a distância até os espelhos de cristal de gelo, concentrando o chakra em sua mão para formar um Rasengan. Danzou não tinha intenção de se envolver em uma batalha prolongada ali. Ele não podia se dar ao luxo de ficar encurralado. Os espelhos de gelo se aproximaram. Liberação de gelo. Agulhas. Uma densa chuva de agulhas de gelo afiadas como navalhas obrigou Danzou a parar. Mesmo um breve atraso permitiu que a próxima onda de ataque se aproximasse. Rasengan. Danzou não teve escolha a não ser liberar seu Rasengan reunido em resposta? Afastado mais uma vez da borda dos espelhos de cristal de gelo, ele franziu a testa. Embora fossem apenas Jounin de elite, a precisão e letalidade de suas técnicas de espada eram aterrorizantes. E com o apoio do líder do clã Yuki, a batalha estava escapando cada vez mais do seu controle. Esses caras são durões. Não posso prolongar isso por mais tempo. Danzou removeu as bandagens do olho, revelando um Sharingan de 3 tomões. Ele também tem um Sharingan. Pessoal, tomem cuidado, alertou o líder do clã Yuki de dentro dos espelhos com um tom sério. O grupo imediatamente aumentou o estado de vigilância. As breves trocas de palavras anteriores já haviam deixado claro. Aquele velho não era um adversário fácil. Mesmo que eu morra, levarei um de vocês comigo. A voz de Danzou era baixa e arrepiante. Com isso, ele lançou uma ofensiva implacável. Seu ataque desesperado e total, combinado com um taijutsu impecável, subjugou momentaneamente Juzo Biva, a Meiyuri Ringo e Jinin Akebino, 3 dos espadachins mais habilidosos em combate. Mesmo esquivando-se dos golpes precisos de Nuibari, ele continuou avançando. Esse velho desgraçado enlouqueceu, fique esperto. Juzo recuou após aparar um golpe violento, agarrando um ferimento no peito que começava a sangrar. Por um breve instante, ele sentiu medo de verdade. Fubuki Suikazan avançou, brandindo sua meada. A capacidade da espada de absorver chakra fez Danzou hesitar, enquanto os 3 espadachins o pressionavam para trás. Por trás, ecoou a risada insana de Kushimaru. Ha 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 ha. Estilo Nuibari. Ponto aranha no chão. Os espadachins saltaram instintivamente para longe. Inúmeros fios de ferro, escondidos sob a terra, se ergueram bruscamente, enrolando-se firmemente em torno de Danzou. Ria o quanto quiser. Você vem comigo. Em vez de recuar, Danzou avançou através das frestas cada vez menores dos fios de aço que se apertavam, cercando Kushimaru, com um lampejo de sua lâmina de vácuo. O riso de Kushimaru cessou abruptamente. Ele amaldiçoou seus companheiros de equipe por não terem atrasado Danzou um pouco mais. Mas não havia tempo para pensar. Ele se defendeu com Nuibari, mas ao fazê-lo, os fios de aço os prenderam juntos. Os fios não continuaram a comprimir, apenas os mantiveram no lugar. Se apertassem ainda mais, ambos seriam cortados em tiras.
Liberação de relâmpago, presa relâmpago. Ringo Meiyuri cravou suas lâminas gêmeas no chão. Correntes elétricas visíveis percorreram os fios de metal. Faíscas irromperam quando relâmpagos percorreram seus corpos amarrados, fazendo seus cabelos se arrepiarem. Gu, haha, morra. Kushimaru rangeu os dentes, o rosto contorcido pelos choques elétricos, mas repleto de uma alegria perversa. Vindo pela lateral, Fubuki e Jinpachi Munashi avançaram, brandindo suas enormes espadas. Danzou deu um sorriso irônico. Ah, é? Parece que você nunca estudou física direito. Ele segurou as duas extremidades de Nuibari fincadas no chão, seu Sharingan brilhando friamente. Capítulo 39. Enquanto Suikazan Fubuki avançava em alta velocidade, saltando alto para atacar Danzou com um golpe certeiro. Espada longa, arte ninja, teia de aranha da terra. No campo de batalha, fios semelhantes a teias de aranha carregados de eletricidade chicotearam repentinamente em direção a Ringo Meiyuri e aos outros que estavam atrás dele. Kuriarara e Kushimaru. Você está louco. Os 4 que estavam atrás saltaram rapidamente para escapar da armadilha mortal. Entretanto, os ataques aéreos dos 2 atacantes já haviam atingido seu alvo. Bum! A força dos golpes levantou poeira por toda parte, e 2 figuras foram lançadas como bolas de beisebol para fora do estádio. Hahaha! Acertei nele. O espadachim estava visivelmente satisfeito. Com tamanha força, mesmo que não estivesse morto, certamente ficaria aleijado. Suikazan Fubuki, que havia atacado ao lado dele, tinha uma expressão preocupada e disse hesitante. Acho que, talvez eu tenha acertado o Kuriarara e Kushimaru em vez disso. Ele acrescentou rapidamente, ele se jogou dentro. Droga! Ao ouvir a exclamação de Fubuki, todos seguiram seu olhar em direção à figura que havia sido arremessada para longe. Odama Rasengan. Um desenvolvimento repentino, combinado com o Odama Rasengan já formado, forçou o líder do clã Yuki, dentro dos espelhos de gelo, a recuar temporariamente. No instante em que o Odama Rasengan fez contato, os espelhos de cristal de gelo se estilhaçaram e Danzou foi arremessado para longe como uma flecha disparada de um arco. No momento em que todos lamentavam a fuga de Danzou, uma sombra surgiu do chão a uma velocidade alarmante, interceptando Danzou no ar. Uma névoa de sangue espirrou no ar. Ao aterrissar, Danzou disparou imediatamente em outra direção, a uma velocidade ainda maior. A reviravolta repentina deixou todos momentaneamente atonitos, com os olhares fixos na figura sombria que havia ferido Danzou. Kuriarara e Kushimaru. Um grito de susto chamou a atenção de todos. Só então eles perceberam o corpo inerte de Kushimaru, que havia sido arremessado contra os restos do espelho de gelo estilhaçado, deslizando para baixo como um trapo em farrapos. Seu corpo estava contorcido de forma antinatural, como se seus ossos tivessem sido removidos. Uma espada longa Nuibari ainda estava cravada nele. Ele estava, sem dúvida, morto. Suikazan Fubuki, será que você aproveitou a oportunidade para matá-lo só porque ele se opôs a você? Perguntou Munashi Jinpachi, desconfiado. Que besteira. Quando o ataquei, ele já estava morto. Fubuki havia recuperado a compostura, relembrando o momento em que feriu Kushimaru. É exatamente isso. Chega, ainda temos trabalho a fazer, afirmou o líder do clã Yuki de lado, virando-se em seguida para o misterioso intruso. Quem é você? O estranho tinha um rosto pálido dividido em preto e branco, com um capacete bizarro que lembrava uma planta carnívora, dando-lhe uma aparência sinistra. Sou um guarda do Mizukage. Pode me chamar de Zetsu. Danzou foi gravemente ferido por mim e provavelmente não irá muito longe. Preciso relatar esta situação ao Mizukage, então não ficarei mais tempo. Sem esperar por uma resposta, seu corpo afundou lentamente no chão. Os outros permaneceram cautelosos, tentando pressentir sua presença, mas nenhum vestígio foi deixado para trás. Se aquele ataque surpresa tivesse sido direcionado a eles. Senhor, o que devemos fazer agora? Entre os 7 espadachins ninja, Ringo Meiyuri, a única mulher e de temperamento relativamente ameno, voltou-se para o líder do clã Yuki em busca de instruções. Continuem a perseguição. Devo relatar isso ao Mizukage. Uma figura misteriosa capaz de ferir um oponente de nível Kage apareceu no campo de batalha, o que deixou o líder do clã Yuki profundamente perturbado. Então ele acrescentou, não se preocupem. Danzou está gravemente ferido. Suas reservas de chakra estão quase esgotadas. Capturem-no imediatamente. No coração da floresta. Em uma floresta distante, Danzou agarrou a lateral do corpo enquanto se movia rapidamente entre as árvores, o sangue escorrendo pela perna, encharcando as calças e manchando-as de vermelho escuro. Um ferimento profundo estendia-se do lado esquerdo do abdômen para baixo. Se não fosse pelo chakra que mantinha o ferimento firmemente fechado, impedindo que se abrisse ainda mais, seus intestinos teriam se exposto devido à alta velocidade de deslocamento. Seu braço esquerdo, que ele usará para absorver o impacto, teve os ossos estilhaçados. Ele não conseguia exercer nenhuma força com ele. Tosse, Zetsu negro. Foi ele. Sangue escorreu do canto de sua boca. Agindo rapidamente, Danzou colocou apressadamente 2 pílulas especialmente preparadas na boca, atenuando um pouco a dor. Pela primeira vez, ele se viu cara a cara com a morte. Conhecido por sua frieza e compostura, Danzou agora sentia uma mistura avassaladora de ódio, medo, raiva e emoções que não conseguia definir. Mas ele não fugiu em direção ao acampamento de Konoha, ao sul. Em vez disso, ele correu para o oeste. Com o 4º Mizukage no campo de batalha, Konoha já estava perdida. Seguindo para o sul agora, ele provavelmente entraria direto nas fileiras dos ninjas da névoa, e poderia até mesmo encontrar o próprio 4º Mizukage ou chefe do clã Kaguya. Após certa distância, ao perceber movimento à frente, Danzou ficou imediatamente tenso. Lord Danzou. 2 agentes da raiz surgiram diante dele. Ao reconhecer seus próprios homens, Danzou finalmente soltou um suspiro de alívio. Movam-se. Há perseguidores atrás de mim. Jutsu de invocação, vamos lá. Um lobo do tamanho de um touro jovem materializou-se diante deles. Enquanto os 3 ninjas e a besta invocada se moviam a toda velocidade, Danzou recebeu um relatório de seus homens. As forças de Konoha haviam sido de fato derrotadas. A chegada do 4º Mizukage reacendeu o moral dos ninjas da névoa. O chefe do clã Kaguya liderou o exército da névoa e destruiu a principal força de Konoha. O Uchiha Fugaku já havia ordenado a retirada. Sob as ordens de Yakushi Nono, a maioria dos membros da raiz estava auxiliando na retirada. Apenas 10 Jounin de elite restaram, divididos em 5 esquadrões de 2, procurando por Danzou no campo de batalha. Capítulo 40. 3 sombras escuras percorreram a densa floresta em alta velocidade, serpenteando entre as árvores. De repente, uma delas hesitou. O que foi? Danzou rangeu os dentes, pressionando a mão contra o ferimento que havia enfaixado às pressas enquanto montava seu lobo gigante.
Lord Danzou, o falcão de reconhecimento foi abatido a 3 quilômetros atrás de nós. São 6, provavelmente 6 membros dos 7 espadachins da névoa. A inteligência transmitida pela técnica secreta forneceu informações mais do que suficientes. Então, eles já alcançaram? O líder do clã Yuki não está com eles? Isso pelo menos foi uma boa notícia. Mas em seu estado atual, enfrentar 6 dos 7 espadachins era impossível. E com Konoha agora em retirada, este campo de batalha havia se tornado uma armadilha mortal. Assim que esses pensamentos lhe passaram pela cabeça, Lord Danzou vai em frente. Ficaremos para trás para lhe dar tempo. Antes que Danzou pudesse responder, os 2 ninjas ao seu lado viraram abruptamente na direção oposta, correndo em direção aos seus perseguidores. Vocês, Danzou observou enquanto suas figuras desapareciam na escuridão atrás dele. O lobo gigante que o carregava soltou um lamento triste, mas não diminuiu o passo. Obedeceu à ordem do seu mestre sem hesitar. Danzou sabia exatamente o que significava para eles ficarem para trás. Ele entendia tudo, os sacrifícios, a inevitabilidade de tudo aquilo, mas não esperava se ver no meio de tal situação. Ele também não esperava ser o beneficiado com isso. Contudo, não havia alegria em seu coração, apenas uma tristeza insuportável. O lobo gigante galopava pela floresta, movendo-se a um ritmo muito acima de sua velocidade normal. Eles finalmente haviam chegado à beira do campo de batalha. Se conseguissem atravessar para a Terra do Fogo, o perigo seria muito menor. No entanto, Danzou estava bem ciente da condição do lobo gigante, sua resistência e chakra estavam se esgotando rapidamente. Ele não tinha ideia de quanto tempo mais ele conseguiria aguentar. Pá! O som agudo do fio se rompendo ecoou embaixo deles. Uma armadilha com fio de disparo. Armadilha de alerta perimetral. Há ninjas por perto. Nessa terra devastada pela guerra, Danzou não tinha certeza se eram aliados ou inimigos. De qualquer forma, não eram boas notícias. Ele só podia esperar que já tivessem evacuado aquela área. Mas a sorte não estava do seu lado. Danzou imediatamente percebeu 3 assinaturas de chakra distintas à sua frente. Droga, eles não foram embora? Eles são. Genin? Quando o lobo gigante irrompeu pela vegetação rasteira, 3 genin de Konoha apareceram, tensos e em posição de ataque. Seus olhares se fixaram em Danzou assim que ele emergiu. Ao notarem suas vestes, marcadas com a insígnia da Terra do Fogo, eles visivelmente relaxaram, embora a cautela permanecesse. Corra para o oeste agora. Há inimigos atrás de mim, gritou Danzou sem querer diminuir o ritmo. Voxas! Uma enorme lâmina de carrasco giratória cortou o ar, cravando-se no chão à frente e bloqueando seu caminho. O lobo gigante, já quase exausto, cambaleou e quase desabou. Droga, velho, você correu muito longe, comentou Bivajuso, sentado em cima da lâmina do carrasco com impaciência. Seu olhar se desviou para os 3 genin. Bem, um bônus inesperado. Você me perseguiu por um longo caminho. Não está preocupado que seu ferimento no peito se abra novamente e você sangre até a morte neste campo de batalha? Danzou controlou a respiração, reprimindo a dor enquanto desmontava, colocando uma mão reconfortante na cabeça ofegante de seu lobo. O desespero se insinuou em seu coração. Ele acariciou o lobo. Volte, amigão. Pull. Enquanto o lobo gigante desaparecia numa nuvem de fumaça, um pensamento passou pela mente de Danzou. A morte dele traria tristeza para Yakushi Nono, Tsunade e os outros? Não morrerei até que tenha decepado seus membros e deixado seu sangue secar. Bivajuso sibilou, passando os dedos pela cicatriz em seu peito. Os 7 espadachins da névoa. Um dos genin gaguejou com a voz carregada de medo. Ah, é? Até os genin de Konoha nos reconhecem. Nesse caso, como recompensa, vou drenar seu sangue até a última gota antes de matá-lo. As palavras de Munashi Jinpachi transbordavam crueldade, sua voz preenchendo o ar com uma ameaça opressiva. Eles são mesmo tão famosos assim? Uma voz, ligeiramente atordoada e com um toque de inocência, quebrou inesperadamente a tensão. Até mesmo Danzou ficou momentaneamente surpreso, abandonando sua percepção de chakra para observar o genin de fato pela primeira vez. Macacão verde. Sobrancelhas grossas. Corte de cabelo tigela. Campo de batalha da Terra da Água. Os 7 espadachins da névoa. Isto. Ainda havia esperança? Um vislumbre de luz na escuridão. Danzou recompôs-se e então falou em tom calmo. Correção. Agora são os 6 espadachins da névoa. Um dos seus matou o 7º. Gostaria de saber o que o 4º Mizukage pensará disso? Um lampejo de inquietação cruzou seus rostos. Todos eles conheciam a crueldade do 4º Mizukage. Chega de conversa. Ele está ganhando tempo, matem-no. Ringo Meiyuri cruzou suas lâminas gêmeas de relâmpago, enviando uma onda de eletricidade em direção a Danzou. Ele desviou rapidamente, pensando consigo mesmo? Os vilões geralmente não falam mais? No anime, eles não atacam tão rápido assim. Ao vê-los desembainhar as espadas, preparando-se para atacar, Danzou não pôde deixar de refletir. Será porque eu também sou um vilão? Você não é nada fofa. Não me admira que morra cedo. Danzou ironizou para Ringo Meiyuri antes de engolir rapidamente um comprimido. Pelo menos vou sobreviver a você. Liberação de relâmpago. Presa relâmpago. Ringo retrucou, liberando uma onda devastadora de relâmpagos em todas as direções. É mesmo? Sempre achei que 7 espadachins da névoa soava estranho. 3 ou 4 talvez fosse melhor. Danzou sorriu de canto enquanto o chakra emanava visivelmente de seu corpo, e lançou-se contra Bivajuso. Ele tomou uma pílula secreta. Cuidado. Só precisamos ganhar tempo, gritou um dos espadachins. Essas pílulas não eram um segredo no mundo ninja. Pílulas de soldado eram um exemplo comum. Mas quanto mais forte o efeito, maiores os efeitos colaterais. Alguns podem até ser fatais. Droga. Bivajuso praguejou, arrependendo-se das provocações anteriores enquanto Danzou avançava diretamente para cima dele. Quanto aos 3 genin, eles permaneceram imóveis como codornas, observando a batalha se desenrolar a uma velocidade sobre-humana. A essa altura, ninguém mais se importava com eles. Capítulo 41. Um ferimento recente abriu profundamente seu peito, expondo o osso por baixo. Tosse. Sua consciência estava se esvaindo e seu controle sobre o próprio corpo estava se deteriorando. Conforme a batalha se prolongava, seus ferimentos pioravam, a perda de sangue aumentando apesar da medicação especializada da raiz que ele havia tomado. Com o braço gravemente danificado, sua capacidade de executar jutsus ficou significativamente prejudicada, deixando sua força de combate muito abaixo do seu auge. Continuem a ganhar tempo. Ele não vai durar muito mais. Droga. O ninja espadachim da névoa que o rodeava também tinha notado seu estado debilitado. A empolgação de Juzo cresceu enquanto ele transmitia essa informação aos seus companheiros, mas sua momentânea distração lhe rendeu um feroz contra-ataque de Danzou.
forçando-o a assumir uma postura defensiva. Com um baque surdo, Danzou foi arremessado para longe pelo golpe de sameada, deslizando pelo chão e deixando uma longa vala em seu rastro. Tosse, tosse. Acabou? Aquele velho. Fuguki Suikazan agarrou o peito, onde uma lâmina de vácuo o havia atravessado, o ferimento profundo deixando seu rosto pálido pela perda de sangue. Mesmo com toda a cautela, os contra-ataques desesperados de Danzou lhes causaram sérios danos. Tosse, tosse. Sangue escorreu do canto dos lábios de Danzou enquanto ele se levantava com dificuldade, cambaleando. Suas roupas esfarrapadas mal se agarravam ao seu corpo castigado, coberto de sujeira e manchas de sangue, eliminando qualquer vestígio de sua habitual compostura e autoridade. Uma voz preocupada soou quando 3 genin se aproximaram de Danzou. Seu olhar pousou em Gai, de olhos arregalados e sobrancelhas grossas. Ele não conseguiu aguentar por mais tempo. Isso criaria um efeito borboleta? Ainda posso te dar tempo. Kof, corra para o leste. Se você vai sobreviver ou não depende da sua sorte. A ideia de um genin escapar da perseguição de um jounin era ridícula. Todos os presentes sabiam disso. Se Danzou caísse, seria o começo do fim para eles. Suas vozes tremiam de medo, desespero e impotência. Até mesmo Gai, geralmente alheio a tudo, conseguiu perceber a enorme diferença de força após testemunhar a batalha. Danzou não teve tempo para confortá-los. Seu corpo estava ficando cada vez mais fraco, sua cabeça girava com a tontura. Reunindo as últimas reservas de seu chakra, ele passou a mão ensanguentada sobre o ferimento. Jutsu de invocação. Um baku gigantesco surgiu no campo de batalha, soltando um rugido estrondoso que enviou ondas de choque por toda a área, derrubando árvores em todas as direções. Os 7 espadachins da névoa foram atingidos pela poderosa rajada. Liberação de vento, grande avanço. Danzou liberou uma explosão devastadora de chakra infundido com vento, a força espiral cortando e destruindo tudo em seu caminho. Com a ajuda de Baku, o ataque mal atingiu o nível de um jutsu de rank a mais. Agora, corram. Antes que pudesse terminar a ordem, Danzou sentiu uma assinatura de chakra se aproximando rapidamente. Cara, antes mesmo da figura aparecer, uma voz familiar e alegre soou. Um borrão verde pousou no campo de batalha. Um homem vestido com o mesmo macacão verde berrante, seu corpo envolto por uma intensa aura de chakra verde. Might Dui havia chegado, seu 7º portão completamente aberto, a pura pressão de seu chakra distorcendo o ar ao seu redor. Com um forte sopro, o exausto Baku desapareceu do campo de batalha. Você veio. Danzou, sem conseguir se conter por mais tempo, caiu de joelhos. Pai, o que você está fazendo aqui? Eles são os 7 espadachins ninja da névoa. Você tem que correr. A alegria inicial de Might Guy rapidamente se transformou em horror. Cara, você se lembra de autocontrole. Might Dui sorriu, exibindo seu sorriso brilhante característico. Mas, Guy pareceu perceber o que estava prestes a acontecer. Ele mordeu o lábio, com lágrimas e ranho escorrendo incontrolavelmente pelo rosto. Que comovente. Mas não se preocupe. Vou garantir que vocês morram juntos. Primeiro, vou cortar os membros daquele velho desgraçado. Depois vou ter o meu tempo com você. Os espadachins da névoa restantes, embora feridos e ensanguentados, sorriram ao ver Danzou caído. Vendo seu chakra completamente esgotado, finalmente relaxaram. Danzou, mal conseguindo se ajoelhar, sentiu uma onda avassaladora de exaustão antes de desabar completamente. Cara, presta atenção. Isso é juventude. Agora, 8º portão. Portão da morte, abra-se. Um passo. Na névoa da consciência que se esvaía, Danzou ouviu um grito de guerra feroz e o rugido ensurdecedor do ar sendo rasgado. Meio mês depois, acampamento de guerra do norte de Konoha. Dentro de uma tenda central, Danzou encarava seu reflexo no espelho. Seu rosto estava magro e enrugado, seu braço direito firmemente enfaixado e pendurado em volta do pescoço. O Sharingan sob seu olho direito também estava escondido sob várias camadas de bandagens. Ao se olhar no espelho, ele nem sabia como reagir. Esse era Danzou, em todos os sentidos da palavra. Ele podia sentir. Seus órgãos, antes vibrantes, agora exalavam uma sensação de lentidão e envelhecimento. Desta vez, eu realmente perdi. Passos que se aproximavam interromperam seus pensamentos. Danzou-sama, você precisa descansar. Yakushi Nona entrou na tenda com uma expressão de preocupação no rosto e correu para o lado dele, pronta para ajudá-lo. Estou presa aqui há uma semana. Só quero tomar um pouco de ar fresco. Mas à medida que ela se aproximava, Danzou começou a se sentir desconfortável. Ter Nono cuidando dele tão de perto por meio mês, especialmente na semana desde que recuperara a consciência, era no mínimo humilhante. Anos de autoridade cuidadosamente construída ruíram em um instante. Eu sabia que você não ficaria parado. Olha o que eu trouxe para você. Ela sorriu radiante, tirando uma bengala de trás das costas. O olho de Danzou tremeu. Este era realmente Danzou em sua forma final. Você não gosta? Perguntou ela com um tom suave porém inquisitivo. Não me trate como um de seus órfãos. A voz de Danzou carregava sua habitual autoridade severa, embora, no fundo, ele se sentisse impotente. Pegando a bengala, ele saiu lentamente da tenda. Sim, Danzou-sama. Ela o seguiu de perto, com um raro brilho de alegria no olhar. Capítulo 42. Essa derrota foi mais do que apenas uma perda custosa. Ela os forçou a abandonar o acampamento principal na Terra da Água. Felizmente, a situação dos ninjas da névoa não era muito melhor. Em termos de poder de combate de alto nível, além dos 7 espadachins da névoa, cujo destino permanecia desconhecido. Até mesmo o chefe do clã Kagi havia caído no campo de batalha. Segundo informações da raiz, após as principais forças de Konoha terem sido invadidas, Uchiha Fugaku liderou sua guarda pessoal para a batalha. Ao custo de 5 Jounin Uchiha, ele pessoalmente assassinou o chefe do clã Kaguya. Essa foi uma das principais razões pelas quais as forças de Konoha não sofreram um colapso total. Mesmo assim, o exército ninja de Konoha havia perdido mais da metade de suas tropas, e seu poder de combate de elite restante era escasso. 10 dias atrás, eles já haviam enviado uma mensagem a Konoha solicitando reforços. Enquanto Danzou caminhava pelo acampamento, ele podia ver a tristeza, o ódio e o medo nos olhos de muitos ninjas. Emoções negativas pairavam sobre eles como uma névoa densa. Entre eles, os membros da raiz se destacavam como sacerdotes ou oficiais políticos, sua presença destoando do restante do exército. Sua crença inabalável lhes conferiu uma vontade resoluta, algo que continuou a superar até mesmo as expectativas de Danzou. Sua presença chamou a atenção, e à medida que avançava, murmúrios de respeito o acompanhavam. Lord Danzou. Uma voz interrompeu seu
seus passos. Uchiha Shizui aparecerá subitamente diante dele. O chefe do clã solicita a sua presença. Danzou fez uma pausa e respondeu, mas primeiro tenho que me encontrar com outra pessoa. Se não for urgente, você pode vir comigo. Sim. Shizui assentiu com a cabeça e se aproximou de Yakushi Nono, mantendo perfeita compostura. Este é o lugar, disse Nono quando chegaram. Era uma tenda para genin. Cada tenda continha 20 camas, dispostas no estilo de um quartel militar. Antes mesmo de entrarem, já podiam ouvir o som de uma discussão lá dentro. O pai de um genin eterno? E daí se ele morreu? Ele era só mais um ninguém. Ele chegou a afirmar que seu pai derrotou os 7 espadachins da névoa. Hahaha. A tenda irrompeu em risadas cruéis. Calha a boca. Uma voz, repleta de vergonha e raiva, tentou se defender, mas foi abafada pelas vaias. Cara. Uma única voz cortou o ruído, nem alta nem forte, mas ressoou pela tenda como uma ordem. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Shizui olhou de relance para as costas de Danzou. Um controle de chakra tão delicado. Ele não tinha certeza se conseguiria replicá-lo nesse nível. O silêncio se prolongou. Danzou-sama? Might Guy olhou surpreso para a entrada. Saia. Sim, Danzou-sama. Enquanto Guy seguia Danzou para fora da tenda, os murmúrios atrás deles reacenderam. Será que Danzou-sama acabou de falar com Might Guy? Eu te disse que era verdade. Nós mesmos o carregamos de volta. Um pequeno grupo caminhou em direção a uma área mais tranquila do acampamento. Guy o seguiu em silêncio, com o rosto carregado de emoção. A morte de seu pai, somada à desconfiança de seus colegas, pesava muito em seu coração. Danzou finalmente parou e se virou para encará-lo. Cara, isso é juventude. O homem à sua frente tinha sobrancelhas grossas e um olhar determinado, uma figura quase cômica à primeira vista. Quem diria que no futuro, essa mesma pessoa quase levaria o mundo inteiro ao esquecimento? Não importa o quanto os outros riam de você ou não te entendam, você deve continuar seguindo em frente. As palavras, carregadas de uma certa intensidade dramática, fizeram os olhos de Guy se arregalarem. Em sua mente ele viu seu pai sorrindo, fazendo um sinal de positivo com o polegar, os dentes brilhando em sinal de encorajamento. Sim, meu pai fez o mesmo. Guy assentiu com firmeza, seus olhos brilhando de determinação. Danzou esboçou um leve sorriso. Parecia que aquele jovem não precisava de seu consolo. Seu pai já lhe havia dado toda a força de que necessitava. Instintivamente, Danzou estendeu a mão e bagunçou o cabelo tigelinha do menino. Seja disciplinado. Um dia, espero que você se torne um ninja tão bom quanto seu pai. Ele deu a Guy algumas instruções simples, dizendo-lhe que se algum dia encontrasse algum problema, poderia procurá-lo diretamente. Quanto aos 8 portões, Danzou instruiu que assim que Guy organizasse completamente as anotações de seu pai, ele as entregaria ao terceiro Hokage. O raciocínio era simples. Possuir tal técnica era como carregar um tesouro que atraía o desastre. Para apoiar o treinamento de Guy, Danzou também ordenou a Nono que garantisse que ele recebesse um suprimento amplo de recursos de treinamento. Era uma das poucas coisas que ele podia fazer pelo garoto. Assim que Guy saiu, Shizui finalmente falou. Existe realmente alguma técnica capaz de conceder a um genin o poder de um ninja de nível Kage em um instante? Danzou assentiu com a cabeça. Sim, é incrivelmente poderoso, mas o custo é imenso. Ao ver o olhar contemplativo de Shizui, Danzou pareceu ler seus pensamentos e acrescentou. Não se trata apenas de sacrificar a própria vida. A maioria das pessoas nem sequer tem as qualificações necessárias para pagar esse preço. O conceito de desbloquear os 8 portões do corpo já havia sido teorizado na época do segundo Hokage. Ao abri-los, seria possível alcançar um nível de poder completamente novo. Quando Danzou chegou a este mundo, ele também estudou essa ideia, mas após compreender seus princípios fundamentais, optou por abandoná-la. A dificuldade de dominá-lo não era menor do que aprender mais de uma dúzia de jutsus proibidos. Além disso, exigia um talento extraordinário em taijutsu e uma determinação inabalável, características possuídas por apenas um punhado de indivíduos. Vamos embora, disse Danzou por fim. Fugaku provavelmente está ficando impaciente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 43. Dentro da tenda de comando principal, apenas Uchiha Fugaku permanecia, sentado sozinho, imerso em profunda reflexão. Os 2 anciãos que antes o acompanhavam não estavam em lugar nenhum. Diante dele estava Uchiha Fugaku com uma expressão sombria e indecifrável. Enquanto isso, sob as bandagens, o Sharingan de Danzou reagiu inexplicavelmente ao homem à sua frente. Danzou-sama, o que exatamente aconteceu com o terceiro ancião naquele dia? Existe alguma chance de ele ainda estar vivo? Fugaku foi direto ao ponto. O clã Uchiha havia sofrido perdas devastadoras e se houvesse alguma chance de o terceiro ancião ter sobrevivido, mesmo como prisioneiro, eles precisavam encontrar um jeito de trazê-lo de volta. Quando a batalha começou, eu estava com ele. Danzou relatou os acontecimentos com sinceridade. Não havia motivo para esconder nada. O Mizukage parece ter uma obsessão pelo Sharingan. Os olhos do quarto ancião, provavelmente foram retirados enquanto ele ainda estava vivo. A expressão de Fugaku escureceu, mas Danzou simplesmente proferiu sua avaliação sombria, destruindo qualquer esperança que Fugaku ainda pudesse ter. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Então, o olhar de Fugaku se tornou mais nítido ao fixar os olhos em Danzou. E quanto ao seu olho, Danzou-sama? Danzou já esperava essa pergunta. Afinal, com o aumento das batalhas, tornou-se impossível esconder seu Sharingan. Ele nunca teve a intenção de realmente escondê-lo para sempre. Lentamente, ele desfez as bandagens, revelando o Sharingan de 3 tomoes em sua órbita ocular direita. Ele lançou um olhar para o jovem parado atrás dele, Shizui, antes de se virar novamente para Fugaku. Você já deve ter investigado isso. Você deve ter uma ideia de quem é esse olho. Fugaku permaneceu em silêncio, mas por trás de Danzou, Shizui se pronunciou. No 35º ano de Konoha, meu avô acompanhou você em uma missão de nível S à Terra. Você perdeu um olho durante essa missão, e meu avô nunca retornou. O olhar de Danzou cintilou com memórias enquanto antigos fragmentos do passado ressurgiam em sua mente. Sim, Sarutobi tinha se tornado Hokage recentemente. A vila estava lutando para se reconstruir após a guerra, e outras vilas nos observavam como lobos à espreita. Kagami e eu éramos responsáveis pelas operações de inteligência além de nossas fronteiras. Ele parou de falar, perdido em lembranças. Kagami queria que seus olhos testemunhassem o futuro tanto do clã Uchiha quanto da vila. Ao ouvir as palavras de Danzou, Shizui mergulhou em pensamentos. Ele era muito jovem quando seus pais e avô morreram em batalha, deixando sua avó para criá-lo sozinha. Fugaku também teve dificuldades para entender. Se nossos ancestrais lutaram pela vila, se Kagami era seu camarada, se você e o terceiro Hokage foram ambos alunos do segundo Hokage, então
Então por que chegamos a isso? Porque a vila está reprimindo o clã Uchiha. Seguiu-se um longo silêncio antes de Danzou finalmente falar. Devido à natureza do Sharingan, Fugaku estreitou os olhos. O Sharingan só evoluía através de fortes estímulos emocionais, tipicamente emoções negativas. Ele concede imenso poder, mas ao custo da estabilidade mental. O olhar de Danzou se voltou para Fugaku estudando sua reação. O segundo Hokage compreendeu isso muito bem. Ele procurou manter a estabilidade entre a vila e o clã Uchiha, mas ao mesmo tempo, também garantiu que os Uchiha nunca se integrassem completamente à vila. O peso das palavras de Danzou encheu a tenda com um silêncio sufocante. Para Shizui, era a primeira vez que ouvia uma explicação tão direta de alguém da geração mais velha. A constatação o abalou profundamente. Quanto a Fugaku, ele sempre soube da tensão latente entre o clã Uchiha e a vila. Mas ao ouvir a visão de Danzou agora, foi como enxergar o conflito por uma perspectiva totalmente nova. Danzou-sama, o senhor está dizendo que a força policial militar de Konoha é o que nos isola do resto da vila. Shizui achou isso difícil de aceitar. Ele havia sido criado acreditando que servir na polícia era uma honra. Danzou assentiu com a cabeça. Sim, a força policial é tanto um símbolo de reconhecimento quanto uma gaiola que separa o clã Uchiha do resto da vila. Como capitão da força policial Fugaku, você mesmo deve ter percebido isso. Fugaku expirou lentamente e assentiu com a cabeça. Ele só compreendeu isso verdadeiramente depois de assumir sua posição atual. O atrito constante entre o clã Uchiha e os outros clãs, o medo que os civis sentiam da polícia, tudo isso havia construído uma barreira invisível entre eles e o resto de Konoha. Então, se desistirmos da polícia, tudo vai mudar? Perguntou Shizui hesitante. Danzou destruiu imediatamente aquela esperança ingênua. Os figurões da vila jamais permitiriam isso. E o próprio clã Uchiha talvez também não esteja disposto. Se fosse tão simples, as coisas não teriam chegado a este ponto. Se o clã Uchiha abandonasse a força policial, o que aconteceria? Eles se tornariam como outros ninjas, aceitando missões comuns fora da vila? E se outra figura como Uchiha Madara surgisse? Isso representaria uma ameaça ainda maior para Konoha. Além disso, a maioria dos Uchiha já estava profundamente enraizada em seu orgulho e autoridade. Quantos deles estariam realmente dispostos a abandonar suas posições prestigiosas e lutar no campo de batalha como qualquer outro ninja? Danzou lançou um olhar para Fugaku, cuja testa estava franzida em profunda reflexão. Mesmo na linha temporal original, o chefe do clã Uchiha era apenas isso, um líder, não um governante absoluto. Ele não podia ditar sozinho o futuro do clã. E naquele momento, a autoridade de Fugaku ainda era recente e frágil. Comparado aos anciãos do clã, seu poder estava longe de ser absoluto. Enquanto isso, Shizui olhou para Danzou com sinceridade nos olhos. Meu avô lhe deu seus olhos para que pudesse ver uma Konoha mais forte. Agora, a vila está dividida, e o clã Uchiha está no meio dessa cisão. Danzou-sama, eu lhe peço, você ajudará a unir a vila e o nosso clã? Fugaku também fixou o olhar em Danzou, aguardando sua resposta. Inicialmente ele esperava usar o Sharingan de Kagami apenas como moeda de troca em negociações políticas. Mas agora ele via uma possibilidade, uma aliada, e não apenas uma forma de pressão. Suas recentes interações com Danzou deixaram uma coisa clara. Apesar dos rumores, Danzou não nutria um ódio cego pelos Uchiha. Na verdade, em comparação com os outros anciãos da vila, e até mesmo com o próprio Hokage, Danzou era muito mais acessível. Capítulo 44. Assim que Danzou saiu da tenda de Uchiha Fugaku, Uchiha Shizui o seguiu de perto. A expressão de Danzou permaneceu calma, mas por dentro ele estava em êxtase. Shizui estava agora ao seu alcance. Será que Itachi estaria muito longe? E uma vez que tivesse ambos, a recompensa do sistema também não demoraria a chegar. Quando chegar a hora certa eu recomendarei para Anbu. Mas por enquanto sua prioridade deve ser aumentar sua força. O poder é o que lhe dá voz neste mundo. Shizui já havia alcançado o nível de um Jounin, mas para Danzou, isso ainda não era suficiente. Seu potencial era muito maior do que isso. Sim, respondeu Shizui respeitosamente. Essa também era uma das condições da aliança com Fugaku, integrar gradualmente o clã Uchiha aos círculos de tomada de decisão de Konoha. Ingressar na Anbu era uma das maneiras de fazer isso. E convenientemente, isso se encaixava perfeitamente no domínio de Danzou. Afinal, o principal objetivo da raiz era fornecer talentos para Anbu. Quando Danzou propôs que Shizui se juntasse à raiz, Fugaku concordou prontamente. Um acordo mutuamente benéfico, no qual seus motivos ocultos individuais poderiam ser ignorados. Quanto ao Sharingan de Uchiha Kagami, naturalmente não havia espaço para objeções. A partir daquele dia, mais um agente mascarado da raiz foi adicionado às fileiras de Danzou. Quando Danzou já estava praticamente recuperado de seus ferimentos, os reforços enviados por Konoha, 1500 ninjas, chegaram. Liderando-os estava ninguém menos que a estrela em ascensão de Konoha, Namikaze Minato. Exatamente como Danzou havia previsto. Konoha não tinha muitos lutadores fortes disponíveis para serem enviados para o combate. Os clãs Uchiha e Hyuga ainda contavam com alguns veteranos, mas o custo de mobilizá-los era muito alto, até mesmo Hiruzen pensaria duas vezes antes de fazer tal pedido. Afinal, a guerra havia exaurido os dois principais clãs de Konoha. Eles poderiam até se recusar a participar. Em contrapartida, a facção do Hokage agora havia produzido um gigante do nível de um Kage, Namikaze Minato. Dentro da tenda de comando, Minato, ao chegar pontualmente para prestar suas homenagens, fez com que Danzou se sentisse honrado. Mas o sistema permaneceu em silêncio, nenhuma notificação de reconhecimento. Danzou sentiu uma pontada de irritação. Ancião Danzou, não esperava que você subisse tão rápido. Kushina deve estar muito orgulhosa. Seu olhar, no entanto, desviou-se de Minato para o exausto e abatido Kakashi, que estava parado atrás dele. Jin, por favor, obtenha o reconhecimento do importante personagem da história, ataque Kakashi. Quanto à garota ao lado dele, Rin, com suas marcas faciais únicas, embora ela fosse inegavelmente bonita, Danzou optou por ignorá-la. No perigoso mundo dos ninjas, ela era insignificante. Em comparação com ela, Minato e Kakashi, já reconhecidos pelo sistema, eram opções muito mais atraentes. Danzou às vezes se perguntava se o sistema era muito exigente. Havia tão poucas pessoas que ele considerava dignas de reconhecimento. Você me lisonjeia, Danzou-sama. O semblante de Minato era tão caloroso e confiante como sempre, como um raio de sol. Danzou percebeu que o chakra de Minato já havia superado o seu. Combinado com a técnica do deus voador do trovão,
vão, até mesmo oponentes comuns de nível Kage. Danzou olhou para o próprio corpo envelhecido. Suas reservas de chakra haviam diminuído ainda mais em comparação com antes. Nada é mais frustrante do que se comparar com os outros. Agora posso partir em paz. A Terra da Água, além do quarto Mizukage e dos anciãos do clã Yuki, possui um lutador de nível Kage oculto, habilidoso em táticas de emboscada. Foi ele quem me feriu. Para não causar nenhum efeito borboleta imprevisível, Danzou optou por dar um aviso a Minato. Você tem alguma mensagem que gostaria que eu transmitisse para Kushina? Danzou já havia enviado uma carta a Hiruzen solicitando seu retorno a Konoha. Seus ferimentos sofridos nessa batalha, somados aos efeitos colaterais de seus medicamentos secretos, o haviam deixado incapaz de se envolver em combates de alta intensidade por enquanto. Permanecer no campo de batalha faria mais mal do que bem. Danzou-sama tem um pedido. Ah, é? Danzou ergueu uma sobrancelha, demonstrando leve surpresa. Meu estilo de luta não é adequado para liderar uma equipe. Lady Tsunade já concordou em deixar Rin se juntar ao hospital de Konoha depois da guerra, mas Kakashi. Minato sabia disso muito bem. Sua velocidade e seus métodos de combate dificultavam que seus companheiros de equipe o acompanhassem. A morte de óbito deixou isso dolorosamente claro para ele. Danzou hesitou. Não era que ele não estivesse disposto a acolher Kakashi. Se ele mantivesse Kakashi por perto, as chances de ganhar uma recompensa do sistema seriam ainda maiores. Mas o fato de Kakashi querer repentinamente se juntar à raiz. Isso imediatamente fez Danzou pensar em Orochimaru. Kakashi estava claramente sob a liderança da facção do terceiro Hokage. Ele poderia se juntar a Anbu com uma única ordem. Por que tomar o caminho tortuoso da raiz? Essa ideia foi realmente de Minato, ou Hiruzen estava por trás dela? Muito bem, concordou Danzou finalmente. No entanto, sobre o Sharingan dele, ele sondou cautelosamente. Não se preocupe. Eu já conversei com o chefe do clã Uchiha. Eles não darão prosseguimento ao assunto. Isso é bom. Após Minato partir, Kakashi permaneceu para trás. Danzou ficou sentado pensativo, refletindo sobre a conversa que tiveram. Isso é mais complicado do que eu esperava, mas não necessariamente algo ruim. Afastando esse pensamento, Danzou voltou seu olhar para Kakashi. Os olhos fundos do menino refletiam um profundo cansaço, como se ele tivesse se desligado completamente do mundo ao seu redor. O consumo constante do Sharingan deve estar te afetando. Sugiro que você o cele e o use apenas em batalha. Kakashi, perdido em seus próprios pensamentos, só agora pareceu se dar conta da conversa, como se nenhuma das discussões anteriores tivesse algo a ver com ele. Não precisa, murmurou Kakashi finalmente levantando a cabeça. Fiz uma promessa a óbito. Vou ver o mundo através dos olhos dele. Capítulo 45. Tarde da noite no acampamento principal da região das águas, uma tenda solitária permanecia iluminada à luz de velas. Lá dentro, o chefe do clã Yuki, que já havia entrado em conflito com Danzou, caminhava de um lado para o outro, absorto em pensamentos. Pela segunda vez naquele dia, ele havia instado o quarto Mizukage a ordenar uma retirada, a trazer suas forças de volta para o país da água. Sua base não estava no continente, e eles já haviam conquistado o suficiente com a vitória inicial. Não havia necessidade de permanecerem presos em uma batalha de desgaste com Konoha. Arrastar Konoha para o fundo do poço só beneficiaria as outras aldeias. Era melhor recuar, conservar forças e esperar por uma oportunidade melhor. Quem está aí? Com o movimento rápido do pulso, 2 Senbon de gelo foram disparados. Mas quando ele saiu correndo, tudo que restou foram os vestígios evanescentes de um clone das sombras. Senhor, várias figuras chegaram rapidamente. Reforcem as patrulhas. Temos um intruso. O líder do clã franziu a testa enquanto examinava a noite silenciosa e escura ao seu redor. De volta à sua tenda, ele tirou um pedaço de papel da manga, com a expressão carregada de dúvida. O quarto Mizukage está sob controle. Tenha cuidado. Após garantir a segurança de Nono Yakushi, Danzou liderou uma parte de seus agentes da raiz e deixou a fronteira. Quanto à guerra em si, o seu desfecho estava fora do seu controle. Inicialmente, ele presumiu que essa missão no país da água seria apenas uma tarefa trivial, mas esteve perigosamente perto de perder a vida. Ele mal conseguiu escapar com ferimentos graves. Ainda assim, não foi uma perda total. Se ele tivesse saído de mãos vazias, aí sim teria sido um verdadeiro desastre. Danzou lançou um olhar discreto para trás, para Nono Yakushi e Kakashi. Quanto ao Uchiha Shizui, ele havia sido deixado para trás no campo de batalha, continuando a servir como capitão de um esquadrão da Anbu. Esse arranjo permitiria que Shizui internalizasse ainda mais a ideologia da raiz, ao mesmo tempo que exerceria mais influência sobre Uchiha Itachi no campo de batalha. Afinal, a guerra era o melhor campo de provas. Ao retornar a Konoha, Danzou dirigiu-se diretamente ao laboratório, na esperança de que Shinraku tivesse algo promissor para lhe mostrar. Em vez disso, ele recebeu más notícias. Ao ver a expressão sombria de Shinraku, Danzou sentiu uma forte dor de cabeça. O que está acontecendo com Nono? Perguntou ele imediatamente. Nos últimos anos, as finanças e o orçamento da raiz estiveram sob a gestão de Nono Yakushi. O relatório dela foi direto. Nos últimos 2 anos, recrutamos e treinamos 632 agentes da raiz prontos para o combate. Além disso, temos 1.310 funcionários não combatentes, sem incluir aqueles alocados em diversos postos avançados e abrigos. Ela continuou listando as despesas uma a uma. A conclusão final? Estamos ficando sem dinheiro. Danzou, sentado em sua cadeira de pedra, massageava as têmporas. Ele estava bem ciente da situação financeira da raiz. Altos rendimentos, mas despesas ainda maiores. O problema não era como cortar custos. Isso estava fora de questão. A expansão da equipe da raiz, a rede de empresas e abrigos, o departamento de pesquisa, tudo isso era necessário e não podia ser interrompido. A divisão comercial não precisa mais se conter. Continuem expandindo para os mercados das principais cidades da região do País do Fogo. Tomem o controle onde for possível. Nono hesitou. Se pressionarmos de forma muito agressiva, corremos o risco de atrair a ira da nobreza. E se a posição do ministro das Finanças for exposta como uma fachada, será difícil explicar as coisas ao daimyo. Danzou entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Caso o controle dele sobre a classe nobre do País do Fogo fosse exposto, o daimyo seria o primeiro a exigir que Konoha o entregasse. No mundo ninja, ofender a nobreza era uma ofensa grave. Será que o terceiro Hokage realmente o entregaria? O olhar de Danzou escureceu. Está tudo bem. Faça os preparativos. Vou pedir ao Aburame Tatsuma para te ajudar. Priorize o financiamento acima de tudo. Assim que Nono saiu, Danzou soltou um suspiro silencioso. Este mundo era verdadeiramente absurdo.
Mesmo com chakra, esse poder miraculoso, os ninjas ainda estavam subjugados por uma classe dominante hereditária. Até mesmo o cargo de Hokage exigia a aprovação do Daimyo do Fogo para ser considerado oficial. A expressão de Danzou tornou-se mais fria. É melhor eles ficarem longe do meu caminho, ou eu vou mostrar a eles o que a escuridão do mundo ninja realmente significa. Seu desprezo pela nobreza era profundo. Como alguém criado sob a bandeira vermelha, ele não tinha qualquer reverência pela superioridade da linhagem sanguínea ou por privilégios hereditários. Os registros nos arquivos da raiz revelavam muito sobre a corrupção desses supostos aristocratas. Francamente, eles mereciam ser erradicados. Danzou até cogitou a ideia. Será que ele deveria fazer um favor ao mundo e exterminá-los? Uma purga da classe nobre inchada e glutona, o fim do poder hereditário. Claro, por enquanto, era apenas uma ideia. A nobreza não era o verdadeiro problema. A questão mais importante era se ele estava preparado para romper os laços com o terceiro Hokage. Ele deveria romper completamente com Konoha? Foi algo que consideramos seriamente. Mas figuras cruciais ainda estavam dentro de Konoha. E se ele partisse, o que aconteceria com a ideologia da raiz? Danzou balançou a cabeça, afastando as distrações. Por enquanto, ele só podia fazer as coisas um passo de cada vez. Se ele não resolvesse suas limitações físicas e continuasse a fortalecer seu poder, acabaria sendo levado pela maré dos acontecimentos. E os avisos do sistema eram claros. Se ele se deixasse levar sem rumo, seu destino seria um reflexo da linha temporal original. Se ele tivesse que temer cada passo adiante, então era melhor apostar tudo em uma jogada decisiva. Capítulo 46. No escritório do Hokage, Danzou apoiou-se em sua bengala enquanto relatava o estado detalhado da guerra com Kerigakure. É melhor ficar na aldeia e deixar que a geração mais jovem abra caminho lá fora. O terceiro Hokage, tragando seu cachimbo, fitava o idoso Danzou. Não estava claro se ele falava consigo mesmo ou com seu antigo camarada. Nós realmente estamos velhos. Se sairmos agora, provavelmente morreremos no campo de batalha, respondeu Danzou secamente, aguardando o que Sarutobi diria em seguida. Ele não acreditava nem por um segundo que o terceiro o tivesse chamado ali apenas para uma conversa informal. Ambos sabiam que não deviam fazer isso. De fato, devemos considerar a aposentadoria. Após esta guerra, pretendo me aposentar. Quem você acha que deveria ser o quarto Hokage? Que tal Orochimaru? Perguntou o terceiro Hokage casualmente, como se estivesse apenas batendo um papo. Danzou estudou o homem à sua frente, o Hokage, fumando seu cachimbo, desprovido de qualquer presença imponente. Você é o Hokage. A decisão é sua. Contanto que tenha um prestígio suficiente e os votos estejam em ordem, eu apoiarei quem você escolher. Danzou estava bem ciente de que sua influência em Konoha estava crescendo à medida que a reputação da raiz se expandia. Ele não conseguia dizer se Sarutobi estava o testando ou simplesmente lhe dando um aviso prévio. Mas a julgar pelo rumo das coisas, as chances de Orochimaru pareciam mínimas. Será que o terceiro já tinha posto os olhos em Namikaze Minato? Minato ainda era uma estrela em ascensão. Comparado aos lendários Sannin, seu prestígio era inferior. Isso funciona. Quando eu me aposentar, poderei passar meu tempo pescando e cuidando de flores. Esse tipo de vida não me parece nada mal, ponderou o terceiro, com um breve olhar de saudade nos olhos. Vamos conversar sobre isso depois da guerra, respondeu Danzou friamente, destruindo o devaneio. Na nossa idade, talvez não vivamos para ver esse dia. Sarutobi não reagiu muito às suas palavras. Ele simplesmente bateu o cachimbo na mesa. Deu uma olhada na carta que o Tsuchikage enviou em segredo. Eis aqui, o verdadeiro motivo desta reunião. Danzou pegou a carta e a leu rapidamente. Suas sobrancelhas se franziram gradualmente enquanto ele a colocava de lado e olhava para Sarutobi. Em que você está pensando? O Daimyo já concordou, e acredito que seja a decisão certa. Preciso do seu apoio, disse o terceiro Hokage, pousando o cachimbo. Seus olhos, geralmente desfocados, brilharam com um traço de melancolia. Um silêncio profundo tomou conta do escritório do Hokage. O Tsuchikage, Onoki, exigia 50 bilhões de ryu em reparações e a renúncia da influência de Konoha sobre o país da grama. Em troca, Iwagakure retiraria suas forças. Tratava-se de uma exigência direta de concessões territoriais e financeiras. O dinheiro em si não era a pior parte. Abrir mão da influência sobre a terra da grama, no entanto, seria desastroso. As pequenas nações vizinhas imediatamente começariam a se distanciar de Konoha. E sem esses estados tampão, se a guerra recomeçasse, as chamas atingiriam diretamente a terra do fogo. Os ninjas e civis da vila dificilmente aceitariam tal decisão. A guerra já havia gerado muito ressentimento e dor. Encerrá-la dessa maneira traria dúvidas e críticas à liderança. Se assinarmos um tratado de paz com Iwagakure, Tsunagakure não resistirá por muito mais tempo. A guerra terminará em breve, quebrou o silêncio o terceiro Hokage. Se é assim que termina, podemos muito bem continuar lutando. Duvido que eles aguentem por muito mais tempo, disse Danzou, geralmente silencioso em assuntos políticos, mas não conseguiu conter seus pensamentos. Konoha havia sofrido, mas Iwagakure estava em uma situação ainda pior. A guerra já dura 4 anos. Já trouxe sofrimento suficiente. Deveria acabar. Sarutobi, a paz conquistada por meio de concessões nunca dura. Se insistirmos mais, Iwagakure pode nem ter vontade de continuar lutando. Danzou percebeu que Sarutobi já havia tomado sua decisão, mas não pôde deixar de se sentir insatisfeito. Ele estivera no campo de batalha. Ele sabia que para os ninjas que haviam lutado e sangrado, esse tipo de paz era mais difícil de aceitar do que a morte. Nenhuma das partes conseguiu convencer a outra. A reunião terminou em clima tenso. 2 meses depois, um rumor estranho começou a circular por Konoha. A vitória estava próxima. Iwagakure estava desmoronando e recuando. Os heróis do campo de batalha logo retornariam triunfantes. Os aldeões, ávidos por boas notícias, acolheram os rumores. A atmosfera anti-sombria de Konoha, carregada pelas cicatrizes da guerra, aos poucos foi se iluminando. Enquanto isso, o terceiro Hokage estava ocupado negociando entre os principais clãs, garantindo a estabilidade política. Nas profundezas subterrâneas, no quartel-general da raiz, Danzou mal tinha saído desde o último encontro deles. Kakashi, você teve um bom desempenho nesta missão. Ele deu uma olhada no relatório que tinha em mãos. A eficiência dos resultados do garoto fez até mesmo Danzou parar para lhe dar um raro elogio. Danzou vinha acompanhando de perto o progresso de Kakashi. Sua força estava crescendo rapidamente e ele estava se adaptando bem ao estilo da raiz. Não confie demais no Sharingan. O caminho do seu pai lhe convém melhor. Kakashi parecia estar seguindo o caminho de um ninja copiador, mas com suas reservas limitadas de chakra. Isso não era sustentável. Sim,
Danzou percebeu a indiferença em sua resposta. Kakashi estava na raiz havia 2 meses. Seu desempenho era impecável, mas seu espírito permanecia abatido. Ele ainda estava preso à sua dor. O último desejo de um amigo moribundo não é que você se castigue, Kakashi. Os vivos devem levar adiante os desejos dos mortos. Sem obter resposta de Kakashi, Danzou simplesmente deixou o garoto perturbado ir embora. Ele se mostrava cada vez mais incapaz de compreender o que o sistema valorizava em seus escolhidos. Minato era assim. Kakashi era assim. Sempre tive a sensação de que havia algo mais profundo do que mera amizade em jogo. Então por que não Orochimaru? Capítulo 47. O Tratado de Paz com Iwagakure sob a orientação do terceiro Hokage foi finalmente estabelecido. Quanto à oposição da Terra da Grama, neste mundo ninja, onde apenas os fortes têm voz, ela foi naturalmente ignorada. Em Konoha, apenas os clãs principais e alguns Jounin sabiam todos os detalhes. Algumas pessoas resmungaram sobre isso, mas suas vozes foram abafadas pelo coro estrondoso que celebrava a vitória. Na fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra do Fogo, 3 figuras moviam-se rapidamente pela densa floresta. Graças a você, finalmente conseguimos uma missão fácil. Podemos ir com calma e descansar merecidamente. Nesse ritmo, todo o nosso elenco será promovido no ano que vem. Ouvi dizer que os abrigos têm muitas garotas bonitas. Talvez eu até forme uma família. Então a verdadeira questão é, devo permanecer na raiz ou aceitar um cargo no mercador? Kakashi ignorou os devaneios do seu companheiro de equipe. O outro ninja já estava acostumado com essa indiferença e continuou falando sozinho. Raposa, calha a boca. O membro mais velho do grupo de 3 homens, o líder deles, perdeu a paciência. Sim, senhor. Mas falando sério, essa é uma escolha difícil. Eles finalmente chegaram ao seu destino na fronteira e encontraram seu contato, um administrador de um dos abrigos da raiz. O homem à sua frente era um ninja de meia idade, amputado de uma perna e que caminhava com uma bengala de metal. Uma profunda cicatriz atravessava seu rosto, mas ele emanava uma aura de competência. Ren, não esperava que fosse você a vir. Esses são os membros do seu esquadrão? Parecem promissores. O homem de uma perna só deu uma olhada rápida em Kakashi e no outro membro. Sim, eles são boas pessoas. O capitão deles, Ren, assentiu em concordância. Seu olhar carregava um toque de nostalgia enquanto olhava para o homem à sua frente. Um veterano, hein? Então essa avaliação da missão vai ser moleza, comentou Raposa em tom brincalhão. Companheiros de equipe, hein? Kakashi não pôde deixar de pensar em óbito. Vamos lá, vamos caminhar e conversar. Seguindo o homem de uma perna só, eles chegaram ao que poderia ser vagamente chamado de aldeia. Prédios desabados e casas semi-incendiadas pontilhavam a área. Tendas estavam armadas por toda parte, até mesmo no que antes eram terras agrícolas. Mulheres se movimentavam apressadamente cuidando das tarefas diárias, enquanto crianças corriam, brincavam e riam. Apesar das dificuldades, todos pararam e se curvaram respeitosamente enquanto os 4 passavam. Este era um dos muitos abrigos administrados pela Associação Comercial da Raiz, que acolhia refugiados deslocados pela guerra. A maioria era da Terra dos Rios, impossibilitada de entrar na Terra do Fogo devido às restrições de fronteira impostas pela guerra. Não lhes restava outra opção senão permanecer nesse limbo, presos na fronteira. A Associação Comercial frequentemente contratava agentes da Raiz para proteger esses abrigos, e essa era a missão atual do esquadrão de Kakashi. Investigar um esconderijo de bandidos a 20 quilômetros de distância. Há uma semana, um carregamento de suprimentos destinado ao abrigo foi alvo de uma emboscada e roubado. A princípio, presumiram que se tratava apenas de um bando de bandidos comum, mas quando os guardas do abrigo foram lidar com eles, encontraram evidências de ninjas renegados entre os atacantes. A escolta samurai da Associação Comercial sofreu pesadas baixas. Sob a proteção da noite, os 3 se infiltraram no acampamento de bandidos com 300 integrantes. As regiões fronteiriças eram repletas desses grupos, que variavam de pequenas gangues de uma dúzia de indivíduos a enormes hordas com mais de 1000 pessoas. Mas, na sequência das violentas guerras ninja, ninguém se importava com esses bandidos que empunhavam espadas. Enquanto não representassem uma ameaça para os nobres, as mortes de plebeus não passavam de ruído de fundo. A equipe não demorou muito para reunir informações suficientes e confirmar seu alvo. Levem-nos vivos. Para 3 Jounin foi fácil. A missão terminou rapidamente, mas as informações que eles obtiveram foram inesperadas. Esses supostos ninjas renegados não eram mercenários errantes. Eles eram ninjas de Sunagakure. Ainda mais chocante, eles revelaram que mais de 200 ninjas de Suna estavam atualmente escondidos dentro das fronteiras da Terra do Fogo. Eles vinham operando em segredo, usando gangues de bandidos para saquear as riquezas e os suprimentos do país. Isso já durava 4 meses. Os bens roubados eram canalizados através de caravanas comerciais na Terra dos Rios e contrabandeados diretamente de volta para a Terra do Vento. E qual o papel da Terra dos Rios em tudo isso? Não está claro. Afinal, Konoha acabará de fazer um acordo com o País da Grama. Era improvável que as nações menores vizinhas permanecessem tão leais ao País do Fogo como haviam sido no passado. Danzou permaneceu em silêncio por um longo tempo após receber o relatório. Em tempos de guerra, desde que o conflito não envolvesse nobres ou ninjas, ninguém se importava se aldeias fossem saqueadas e civis massacrados. Os bandidos prosperavam no caos. A morte entre os plebeus era apenas mais uma estatística. Nono, diga a Ryoma para reunir os recrutas no centro de treinamento. Temos trabalho para eles. Entendido, Lord Danzou. Nono fez uma reverência respeitosa antes de sair da câmara pouco iluminada. Danzou ficou sozinho. Então, no fim das contas, eu ainda não posso simplesmente ficar de braços cruzados e fingir que não vejo nada. Capítulo 48. O vento carregava finos grãos de areia que rodopiavam no ar, uma cena que nunca mudava nesta terra desolada. No coração do deserto jazia Sunagakure, uma vila que à primeira vista parecia abandonada. A guerra deixara sua marca, acrescentando uma camada de silêncio à paisagem já desolada. Dentro do escritório do Kazekage, Rasa estava furioso. O esquadrão que ele enviará para a região dos incêndios para uma incursão desaparecera sem deixar rastro. Maldito Daimyo! Maldita Konoha! Rasa praguejou, descarregando sua frustração. Ebisu, que estava por perto, já estava acostumado com tais explosões de raiva. O Daimyo do País do Vento havia cortado o financiamento de Sunagakure, e eles mal tinham conseguido resistir até então. Os suprimentos para a linha de frente estavam perigosamente escassos, e o orçamento interno da vila estava em frangalhos. Até mesmo os benefícios por morte para ninjas caídos haviam sido suspensos. A dúvida e o descontentamento se espalhavam entre os aldeões.
Se não fosse pelo apoio de Ebisu e Tio nos bastidores, o quarto Kazekage poderia já ter sido deposto. Deveríamos assinar um acordo de cessar-fogo com Konoha o mais rápido possível. Se retomarmos nossas operações de mineração e voltarmos a cobrar tarifas, as finanças da vila melhorarão. Embora o país do vento fosse árido, seu subsolo era rico em recursos minerais, a maioria dos quais jazia nas profundezas do deserto, inacessível às pessoas comuns. Mas os ninjas que podiam manipular chakra não tinham tais limitações. Em tempos de paz, os postos de controle fronteiriço administrados por Tsunagakure geravam uma receita significativa. Essa cobrança de tarifas era um privilégio incomum. Em outras nações, tais impostos ficavam sob a jurisdição do gabinete do daimyo. Mas o país do vento era diferente. Seu vasto território rivalizava com o do país do fogo, mas sua população era pouco mais de 1/5 da deste último. Com uma fronteira tão longa e mal governada, estendendo-se ao longo da terra dos rios, do país da terra, do país da chuva, do país dos pássaros e até mesmo de grandes zonas sem lei, Tsunagakure naturalmente assumiu a cobrança de tarifas. Mesmo assim, a vida na aldeia continuava difícil. Rasa permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras de Ebisu. Ele sabia que o ancião tinha razão. Se assinassem o tratado, as finanças da aldeia se estabilizariam. Mas e quanto a ele? A guerra havia levado Tsunagakure à beira do colapso, e ele era o seu líder. Assim que os combates terminassem, a vila precisaria de alguém para culpar. O instigador da guerra. O perdedor. O primeiro Kazekage a ser deposto pelo seu próprio povo. Será que Tio e Ebisu ainda o apoiariam então? Foi por isso que ele adiou a assinatura do cessar-fogo. Ele estava buscando uma oportunidade, uma última conquista para garantir sua posição. Em breve irei à Terra dos Rios para finalizar o tratado. Mesmo enquanto falava, ele sabia que não tinha outra escolha senão ceder. Assim que Ebisu saiu, Rasa ficou sozinho, olhando para a vila através da janela de seu escritório. Seus olhos brilhavam com uma tempestade de emoções. Você me obrigou a isso, murmurou ele. Diga a Kerigakure que eu aceito a proposta deles. Sim, senhor. Uma sombra tremeluziu no escritório pouco iluminado. Um instante depois, desapareceu. Enquanto isso, bem longe dali em Konoha, a atmosfera dentro do escritório do Hokage era igualmente pesada. Danzou havia sido convocado, mas Hiruzen Sarutobi permaneceu em silêncio, revisando documentos em sua mesa. O tempo passou. Então, finalmente, Sarutobi falou sua voz baixa e controlada, como a calmaria antes da tempestade. Quando você descobriu o problema, deveria ter me relatado imediatamente. Em vez disso, você optou por agravar o conflito, Danzou. A expressão de Danzou permaneceu impassível. Em tempos de guerra, eliminar os ninjas inimigos que se infiltram em nossas fronteiras é dever da raiz. Sarutobi ergueu o olhar, com os olhos escuros e frios. Você sabe que não é isso que eu quero dizer. O Kazekage e o daimyo já enviaram cartas formais de protesto. Eles exigem uma explicação. Uma explicação? Danzou zombou. Eles estão perguntando por que, no meio de uma guerra, eu matei ninjas invasores de Tsunagakure dentro do país do fogo? O rosto de Sarutobi escureceu e ele bateu com a mão na mesa ao se levantar. A guerra com Tsunagakure já terminou? Danzou interrompeu. Diga isso aos civis que foram massacrados por seus ninjas. A guerra não termina assim, Hiruzen. Dito isso, ele se virou e saiu, deixando Sarutobi para trás, com o rosto tomado pela raiva. Naquele momento, a antiga desavença entre eles tornou-se irreversível. Ao sair do escritório do Hokage, Danzou se viu momentaneamente perdido em pensamentos. Desde que despertara neste mundo, fizera o possível para evitar o conflito direto com Hiruzen. Concentrara-se em acumular poder nas sombras. E no entanto, lá estava ele, enfrentando um confronto mais cedo do que o esperado. O que havia mudado? Seriam membros da raiz que morreram pela sua causa? Civis inocentes apanhados no fogo cruzado? Ou seria algo mais profundo? Algo não resolvido em seu coração? Este mundo é um lugar miserável, e ainda assim eu faço parte dele, murmurou Danzou. Um leve movimento chamou sua atenção. Ele se virou e viu Nono Yakushi seguindo, sua presença tão discreta que a maioria das pessoas nem teria notado. Nono, perguntou ele de repente, você odeia a guerra? Sim, senhor, ela respondeu. A guerra só traz mais sofrimento. Por um instante, uma antiga dor reluziu em seus olhos, dissipando o sorriso falso que ela costumava exibir. Aquele raro vislumbre de emoção pura fez Danzou parar. Um lampejo de algo. Arrependimento? Passou por ele. Os membros da raiz devem se sentir da mesma forma, murmurou ele. Pela primeira vez, sua voz estava estranhamente gentil. Sinto muito. Os olhos de Nono se arregalaram ligeiramente. Danzou percorreu com o olhar as ruas movimentadas de Konoha, sua expressão endurecendo mais uma vez. A guerra de Konoha pode estar chegando ao fim, mas para a raiz, está longe de terminar. Sim, respondeu Nono. Ela não sabia o que havia mudado, mas podia sentir. Algo em Danzou estava diferente. E pela primeira vez, nas profundezas de sua voz, que de outra forma era fria, ela ouviu um traço de ternura. Capítulo 49. Nas profundezas da terra, não muito longe da ponte Canabi, uma base pouco iluminada jazia escondida nas sombras. A luz bruxuleante das velas oscilava com as sutis correntes de ar, como se pudesse se extinguir a qualquer momento. Uma figura pálida emergiu lentamente da terra. Está tudo pronto, mas isso é um pouco cruel demais para o óbito, não acha? A voz era descontraída, mas repleta de expectativa. Encostado na parede de pedra fria como um cadáver sem vida, o Uchiha Madara abriu lentamente os olhos cansados. O tempo havia gravado marcas profundas em seu corpo, deixando-o frágil, mas ainda imponente. Finalmente, começa. Óbito vai entender um dia. Ele vai me agradecer por isso. Uma luz estranha brilhou em seu olhar envelhecido e turvo. Aquela garota tinha 2 Jounin ao seu lado. Deu um trabalhão para lidar com ela. Zetsu branco deu uma risadinha, claramente orgulhoso de si mesmo. Chega, não se prenda a trivialidades. Atenha-se ao plano. Vá. Com essas palavras, Madara pareceu esgotar suas últimas forças. Suas pálpebras pesaram e ele as deixou se fechar. Hehe, o show está prestes a começar. Mal posso esperar para ver o óbito chorar até não aguentar mais. Imagino como será essa sensação. Assim que o corpo de Zetsu branco afundou de volta na terra, a vasta câmara subterrânea foi engolida mais uma vez pelo silêncio. Era como um túmulo escuro e imóvel. Sozinho, Uchiha Madara permaneceu encostado na parede, imóvel, como um cadáver que há muito havia perdido o fôlego da vida. Konoha.
Você soube? Os ninjas de Suna invadiram a Terra do Fogo. Ouvi dizer que eles mataram muita gente. Já não os derrotamos? Estão a negociar um cessar-fogo? Isso é apenas uma cortina de fumaça para nos enganar. Nunca deveríamos ter confiado neles. Deveríamos ter esmagado Sunagakure desde o início. Desde que Danzou e o terceiro Hokage se separaram em maus termos, rumores se espalharam por Konoha como fogo em palha seca. Alegações de que Sunagakure havia disfarçado suas forças como bandidos e atacado vilarejos ao longo das fronteiras do país do fogo. Quando até mesmo o jornal da aldeia começou a publicar relatos de assentamentos incendiados e civis massacrados, a indignação pública explodiu. Para o povo de Konoha, os ninjas de Suna, outrora derrotados, não passavam de fracotes. A ideia de que ousassem desafiar seus conquistadores era impensável. À medida que os rumores se espalhavam, o descontentamento em relação a Sunagakure aumentava, apesar das tentativas da liderança de reprimi-lo. Tanto civis quanto ninjas estavam tomados pela raiva. Nem mesmo o terceiro Hokage teve outra escolha senão convocar uma reunião de Jounin para tratar do assunto. Mas antes que pudessem chegar a uma resolução, outra revelação explosiva veio à tona. Todos os ninjas de Suna envolvidos na invasão já haviam sido eliminados pela raiz. Os poucos sobreviventes estavam sendo transportados para Konoha como prisioneiros. O anúncio provocou uma onda de entusiasmo na aldeia. Os civis irromperam em vivas, celebrando a vitória decisiva. As histórias das façanhas da raiz se espalharam mais uma vez, e sua reputação tornou-se cada vez mais formidável. Mas em meio à atmosfera de júbilo, os altos escalões de Konoha permaneceram em silêncio. Os grandes clãs, sempre perspicazes, pressentiram que algo estava errado. Embora os aldeões rissem e comemorassem, uma sensação de inquietação pairava no ar. Os chefes dos clãs ordenaram que seus membros se abstivessem de discutir o assunto, optando por observar como os acontecimentos se desenrolavam. E no centro de tudo, em lados opostos no escritório do Hokage, Danzou e o terceiro Hokage se encararam em um confronto silencioso. O que exatamente você está tentando fazer, Danzou? Perguntou Sarutobi Hiruzen, com a voz calma porém firme. Estou seguindo meu próprio caminho como ninja. Vou pôr fim a esta guerra, respondeu Danzou secamente. Hiruzen riscou um fósforo e acendeu seu cachimbo, dando uma tragada lenta e deliberada. Se realmente desejais pôr fim à guerra, então deveis abster-vos de interferir de forma tão imprudente. Finas espirais de fumaça cortavam o ar. Na penumbra, as profundas rugas e manchas da idade no rosto de Hiruzen se destacavam nitidamente. Sua voz carregava o peso dos anos. Mas seus métodos, eu não posso aceitá-los. A raiz não pode aceitá-los. E o povo certamente também não os aceitará. Admita, Sarutobi, você está velho. O tom de Danzou era desprovido de emoção, limitando-se a constatar um fato. A ruptura entre eles se tornará irreparável. Danzou sabia que não havia volta. Se Hiruzen tivesse sido apenas um ninja ou um sensei, ele já teria sido um homem excepcional. Mas como Hokage, para Danzou ele era, na melhor das hipóteses, apenas adequado. Hiruzen exalou outra nuvem de fumaça, e o cansaço em seu olhar se aprofundava. Independentemente do que vocês pensem, eu já apresentei minha renúncia ao daimyo. Assim que a guerra terminar, eu deixarei o cargo de Hokage. E você, Danzou, deixará a liderança da raiz. Ele fez uma pausa, observando Danzou através da névoa de fumaça. Até lá, não quero ouvir mais nenhuma palavra perturbadora da raiz dentro de Konoha. Seu tom, embora firme, carregava um peso inconfundível. Um aviso. Danzou encarou impassivelmente, mas suspirou interiormente. Não tinha certeza se era um suspiro de alívio ou de arrependimento. Se eu fosse você, já teria me mandado prender em vez de perder tempo com ameaças vazias. Você mima demais seus amigos, e é muito condescendente com quem está de fora. Virando-se em direção à porta, Danzou deu um passo à frente, mas, pouco antes de sair, parou. Sem se virar, ele falou novamente. Eu cuidarei dos assuntos de Sunagakure. E mais uma coisa, não tenho interesse no cargo de Hokage, acredite você ou não. Então, sem dizer mais nada, ele desapareceu nas sombras. Capítulo 50. No coração de uma floresta na Terra dos Rios, 3 ninjas de Sunagakure se escondiam perto de um riacho, alertas e à espera de algo. Liberação de água. Mar agitado. De repente a água do riacho girou e avançou em direção aos 3 ninjas de Sunagakure. Ataque inimigo, gritou um deles, enquanto saltavam apressadamente para trás para evitar serem arrastados pelas fortes correntes. Uma figura surgiu das sombras com relâmpagos crepitando em sua mão, acompanhada pelo som estridente de pássaros cantando. Lâmina relâmpago. É um usuário de liberação de relâmpago, fique longe da água. Liberação de vento. Compressão de vento. Gritou um dos ninjas de Sunagakure. Mas o aviso chegou tarde demais. 2 de seus companheiros já haviam sido paralisados pelo raio e arrastados pelas fortes correntes abaixo. O único sobrevivente mal conseguiu chegar a uma zona segura, preparando-se para fugir, quando uma mão emergiu do chão sob seus pés. Liberação da terra. Técnica de decapitação suicida dupla. Trabalho fácil. Mais uma conquista para o meu currículo. Serei capitão do esquadrão rapidinho. O ninja conhecido como Raposa emergiu lentamente da água, suas mãos formando 2 prisões de água que aprisionaram os inimigos que se debatiam. A liberação de relâmpago do lobo está tão afiado como sempre. E nosso capitão também não é nada mal. Muito bem, vamos extrair as informações. O capitão do esquadrão parecia estar de bom humor após a operação rápida e eficiente. Todos os membros da raiz eram treinados em técnicas de interrogatório e com o auxílio de Genjutsu, poucos conseguiam resistir aos seus métodos. Mas quando Kakashi ouviu um certo nome, sua expressão por trás da máscara mudou para uma de pura incredulidade. Rin? Ela não deveria estar na Terra das Águas? Porque o nome dela estava aparecendo em informações coletadas na Terra dos Rios. Infelizmente, os ninjas de Sunagakure capturados só sabiam fragmentos de informação. Eles estavam ali para receber uma prisioneira de Konoha que estava sendo transferida do país da água, Nohara Rin. Isso era tudo que eles sabiam. Após lidar com os 3 prisioneiros e selar suas cabeças para evitar vazamento de informações, o capitão tomou uma decisão crucial. Provavelmente existe algum tipo de acordo secreto entre Sunagakure e o país da água. Estamos abandonando nossa missão atual, precisamos reportar essa informação imediatamente. Raposa respondeu sem hesitar, entendido. Mas Kakashi permaneceu em silêncio, ainda tentando assimilar o choque de ouvir o nome de Rin. Lobo, o que há de errado? Os pensamentos de Kakashi estavam uma confusão, mas ele se forçou a responder honestamente. A Nohara Rin, mencionada no relatório. Ela era minha ex-companheira de equipe. Um camarada? O capitão franziu a testa. Sim, um camarada. Kakashi assentiu firmemente.
O capitão mergulhou em profunda reflexão. Há algo de errado nisso. A coincidência é grande demais. Não recomendo correr riscos desnecessários. Ele então se virou para a raposa. Raposa soltou um suspiro hesitante. Mais uma opção para mim, hein? Bem, se ela é mesmo uma camarada dele, acho que deveríamos pelo menos investigar. Se as coisas piorarem, recuamos e pedimos reforços. De acordo com as regras da raiz, quando o rumo de uma missão era debatido, a decisão da maioria prevalecia. Certo. Então está decidido. Sem perder mais nenhuma palavra, o capitão convocou um falcão mensageiro e enviou o relatório de inteligência voando em direção a Konoha. Os três então partiram em direção ao seu novo objetivo. Assim que eles saíram, uma figura emergiu de uma árvore próxima a Zetsu. Ei, o peixe mordeu a isca. As coisas estão prestes a ficar interessantes. No 8º dia após deixar Konoha, Danzou finalmente cruzou as fronteiras da Terra do Fogo e chegou à Terra dos Rios. Dentro de uma base secreta da raiz, ele encarou Kakashi, cujo corpo estava envolto em bandagens, seu olhar vazio e sem vida. Kakashi. A resposta foi quase mecânica. Lord Danzou. Sua voz era desprovida de emoção. Danzou já havia recebido um relatório completo sobre o ocorrido. Mesmo tendo tentado alterar o curso original dos acontecimentos, Kakashi e Rin ainda assim foram apanhados nas garras cruéis do destino. Obito era apenas um peão no jogo de Madara. Mas aqueles que foram sacrificados para moldar aquele peão naquilo que Madara precisava, foram os que mais sofreram. E Danzou, apesar de todo o seu planejamento, era impotente para mudar a situação. Ele soltou um suspiro pesado. Eu sei o que aconteceu. Isso não foi culpa sua. Mas todos eles morreram por minha causa. Obito, Rin, o capitão, Raposa. A cada nome que pronunciava, seu olhar vazio escurecia ainda mais, sua voz ficando cada vez mais baixa até se tornar um murmúrio inaudível. Até mesmo Danzou achou a cena insuportável. Nesse ritmo, as únicas pessoas que restavam para Kakashi eram Minato Namikaze e mesmo ele. Danzou conseguia prever o que aconteceria a seguir. Ao ver Kakashi se afogar em culpa com uma expressão desprovida de qualquer vontade de viver, o rosto de Danzou endureceu. Cale-se. Seu punho atingiu o estômago de Kakashi, rompendo seu torpor atordoado. Kug. Kakashi se curvou de dor, com sangue escorrendo de seus ferimentos ainda em processo de cicatrização. Nomi Yakushi, que estava por perto, ficou tão chocada que não conseguiu reagir. A voz de Danzou era fria e inabalável. Eles estão mortos. É exatamente por isso que você precisa continuar vivendo por eles. Não definhar como um cadáver sem vida. Suas palavras foram duras, mas ele sabia que não havia como consolar alguém naquele estado. Uma abordagem mais delicada não funcionaria. A quem você pensa que está traindo com essa demonstração patética? As esperanças que seu pai tinha para você? Ao Sharingan de Obito? Ao sacrifício de Rin? Ou à confiança de seus companheiros? A voz de Danzou ficou mais aguda. Sua vida não lhe pertence mais. Ela pertence aos mortos. Viva por eles. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu da base, incapaz de se livrar de sua própria sensação de frustração. Poucos instantes depois, Nono saiu atrás dele. Como estão os ferimentos dele? Perguntou Danzou. Ele vai ficar bem. Mas esse seu soco só prolongou a recuperação dele em mais 2 dias, respondeu ela com um tom de reprovação. Danzou permitiu-se um pequeno sorriso amargo. Quando ele estiver curado, mande-o em uma missão. Mantenha-o em movimento. O tempo é a única coisa que pode amenizar a dor. Capítulo 51. Na fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra do Vento, as forças de Konoha haviam montado acampamento. A chegada de um esquadrão de várias dezenas de membros da raiz imediatamente chamou a atenção de todos. Dentro da tenda de comando, Tsunade estava esparramada em sua cadeira, com uma expressão de irritação no rosto ao olhar para o visitante indesejado que interrompera seu momento de relaxamento. Que diabos você está fazendo aqui, velho? Não recebi nenhuma ordem a seu respeito. Apesar de Danzou tê-la ajudado algumas vezes no ano anterior, Tsunade ainda não conseguia sentir nenhuma simpatia por ele ao pensar nas coisas que ele havia feito no passado. Danzou ignorou o comentário dela e sentou-se num banquinho próximo, com um tom indiferente. Não haverá ordens. Em poucos dias, você poderá até receber instruções para me prender e me trazer de volta para Konoha. Tsunade ergueu uma sobrancelha, inclinando-se ligeiramente para a frente. Um lampejo de interesse brilhou em seus olhos dourados. Ah, é? Você brigou com o sensei? Ou está planejando desertar de Konoha? Danzou lançou um olhar para a expressão presunçosa dela e sentiu uma onda de irritação. Ele podia ouvir o divertimento em sua voz, como se ela estivesse se vangloriando. Então você finalmente recebeu o que merecia. Contendo a frustração, ele respondeu friamente. Você já deveria estar ciente da situação na fronteira do País do Fogo. Tsunade assentiu. A raiz lidou bem com a situação. O daimyo da Terra dos Rios também precisa de um choque de realidade. Ela só recebeu os relatórios depois, descobrindo que enquanto Konoha estava envolvida em negociações de paz, as forças de Tsunagakure se disfarçaram de bandidos e atacaram vilarejos na fronteira com o País do Fogo. Dadas as circunstâncias, ela ficou bastante satisfeita com a forma como a raiz lidou com a situação. Você não brigou com o sensei por causa disso, não é? Perguntou ela. Danzou permaneceu em silêncio. Não acredito. Você realmente fez isso? Um sorriso se espalhou pelo rosto de Tsunade. Ela nem se deu ao trabalho de esconder sua alegria maliciosa. Danzou já se arrependia de ter vindo à Terra dos Rios. Seu rosto escureceu. Ele não queria perder mais tempo com ela. Você me deve uma vida. 3 dias depois, na fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra do Vento, Konoha e Tsunagakure se preparavam para retomar as negociações de paz. Antes da partida, Nara Moriki, o principal negociador de Konoha, lançou um olhar para Tsunade, que agora estava totalmente equipada. Lady Tsunade, desta vez você irá pessoalmente? Durante todo o tempo em que ele esteve encarregado dessas negociações, Tsunade nunca havia interferido antes. Ouvi dizer que o Lord Kazekage também estará presente. Naturalmente, eu deveria ir, disse Tsunade casualmente. Moriki hesitou por um instante, depois olhou para Danzou que estava ao seu lado. Sua força é considerável. Trazê-lo conosco aumenta o peso do nosso lado e pode ajudar a intimidar a oposição, disse Tsunade com uma leve carranca claramente insatisfeita, mas ainda assim oferecendo uma explicação por respeito ao clã Nara. Entendido, Lady Tsunade, disse Moriki, deixando o assunto de lado e indo fazer os preparativos finais. Na fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra do Vento, uma tenda simples havia sido montada para negociações. 5 ninjas de Konoha e 5 ninjas de Tsunagakure faziam a guarda ao redor da área. A
apenas 5 quilômetros de distância, os exércitos de ambos os lados permaneciam posicionados por precaução. Danzou, você envelheceu bastante. Ouvi dizer que quase morreu na Terra da Água, comentou Tinho em tom de deboche, com a voz carregada de prazer malicioso. Até Tsunade não conseguiu conter a irritação diante da provocação. Ouvi dizer que seu neto desertou. Parabéns, respondeu Danzou com indiferença, sentando-se e observando os representantes de Sunagakure. Além do Kazekage, Rasa e Tinho, outra Kunoichi estava atrás deles. Ela era incrivelmente bela, e seus níveis de chakra eram apenas ligeiramente inferiores aos de Rasa. Figura esbelta. Nada mal. A expressão de Tinho escureceu instantaneamente. Quanto ao olhar assassino que ela lhe lançou, Danzou ignorou completamente. Vamos começar, interrompeu Nara Moriki, tentando amenizar a tensão. Por dentro, ele suspirou. As negociações anteriores com Tinho sempre tinham sido difíceis, mas pelo menos mantinham uma aparência de civilidade. Hoje, porém, as coisas tinham escalado desde o início, e ficou claro que esta rodada de negociações não seria tão tranquila quanto as anteriores. Como sempre, Moriki e Tinho lideraram as discussões, enquanto Tsunade, Danzou e Rasa permaneceram em silêncio na maior parte do tempo, observando a margem. A maioria dos pontos já havia sido resolvida, mas uma questão importante permanecia em aberto. Sunagakure exigiu que Konoha retirasse suas forças da Terra dos Rios, renunciasse a qualquer reivindicação sobre o território e cessasse as operações militares na região, permitindo que a Terra dos Rios atuasse como uma zona neutra entre as duas nações. Somente sob essas condições Sunagakure concordaria em recuar e assinar um tratado de paz. Nenhuma das partes estava disposta a ceder nessa questão. Na visão de Danzou, isso não passava de uma consequência das concessões anteriores do terceiro Hokage a Iwagakure. Konoha havia saído vitoriosa da guerra, mas não havia conquistado nada. Pelo contrário, até mesmo Sunagakure, que havia perdido, agora tentava tirar proveito da fragilidade de Konoha. O que irritou Danzou ainda mais foi a atitude de Moriki. Como Nara, ele era sem dúvida inteligente o suficiente para entender a situação, mas é provável que a postura do terceiro Hokage tenha influenciado. Suficiente. Danzou avançou abruptamente, interrompendo as negociações. Parece que a aldeia estava certa em me enviar. Sunagakure nunca teve a intenção de negociar de boa fé. Vocês estão apenas usando essas supostas negociações de paz para ganhar tempo. Deixe-me ser claro, se vocês querem guerra, então nós lhes daremos guerra. Ele se virou para Tsunade. Vamos. Sem esperar por uma resposta, ele girou nos calcanhares e saiu da tenda a passos largos. Após uma breve pausa, Tsunade se levantou e o seguiu. Ela não sabia o que havia desencadeado seu súbito desabafo, mas não estava particularmente inclinada a discutir. Ao vê-los partir, Moriki hesitou por apenas um instante antes de segui-los rapidamente. Dentro da tenda, as expressões dos três representantes de Sunagakure eram todas diferentes, mas nenhum deles parecia satisfeito. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!